Vamos mais uma vez fechar nossos olhos para nós fazermos mais uma oração, tá bom? Fecha os olhos que puderem. Senhor, abençoa, meu Pai. Mais uma vez te pedimos essa nossa reunião. Meu Deus, que cada um de nós possamos convidar pessoas para estar participando e ouvindo a Tua palavra, Pai. Ouvindo a verdade, Senhor, que é a Tua palavra, a verdade, meu Deus, que são as Escrituras Sagradas. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor, ó Pai, venha nos purificar. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar as nossas vidas, nossas famílias e nos guardar, meu Deus, de todo mal. Pedimos ao Senhor todas estas coisas em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, neste momento, estudar a Bíblia Sagrada, tá bom? A gente vai abrir nossas Bíblias em um texto que nós lemos no domingo passado, porque nós iremos dar continuidade, nós iremos concluir a mensagem do domingo passado, que eu não pude terminar, porque acabou atrasando por causa da dificuldade que teve com a transmissão, mas a gente vai nesse momento concluir, tá? Então vamos abrir em 1 Coríntios, esse estudo. 1 Coríntios, deixa eu só pegar aqui o versículo para vocês. 1 Coríntios, capítulo, perdão, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, e a gente vai concluir o estudo bíblico da semana passada. 2 Coríntios fica no Novo Testamento. Eu vou esperar aí todo mundo encontrar, para todo mundo ler comigo esta passagem. Então, vou esperar todos encontrarem 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e versículo 15. Então, só repetindo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Primeiro vamos só ler o 14, depois eu leio o 15 e explico, tá? Vamos começar com 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E nesse estudo vamos tratar sobre as ações do reino das trevas, tá bom? Vamos concluir esta mensagem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Quem encontrou, me dá um legal para me saber. Beleza, todo mundo me escutando bem hoje. Ok, então eu vou ler e você acompanha comigo aí, tá? Você vai acompanhar enquanto eu leio. 2 Coríntios 11, 14 diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pronto, depois eu leio o 15, tá? Então, olha o que falou a Bíblia aí. Não é maravilha, ou seja, não é de se espantar, não é de se admirar, não é de ficar impressionado, não é de ficar espantado que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, olha o que a Bíblia está ensinando para nós hoje. Está ensinando que nós não temos que achar uma coisa impressionante, não temos que achar uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, espantosa. Não temos que achar isso, o fato de o próprio Satanás se transfigurar, se disfarçar, enganar o povo, se disfarçando de anjo de luz. Então a Bíblia diz que isso não é uma coisa espantosa. Por que não é espantosa? Por que, Lucas, que nós não temos que nos admirar com isso? Por que nós não temos que ficar impressionados com isso? A Bíblia diz, Dani, que nós não temos que ficar impressionados, admirados, espantados com isso. Sabe por quê? Porque isso é comum. Entendeu, Sandra? Quando a Bíblia diz aí, Sandra, e não é maravilha, não é de se admirar, não é de se impressionar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, quer dizer assim, ó, não fique espantado, não fique impressionado, porque isso é comum. Isso é mais comum, isso é mais corriqueiro
do que você pensa, do que você percebe. Então não se admire com isso não, porque isso acontece e acontece muito, tá bom? Conseguiu encontrar o versículo, Sandra? Beleza. Então, olha o que a Bíblia está ensinando para nós. A Bíblia está ensinando que Satanás, tá? A gente não gosta muito de falar esse nome, mas a Bíblia coloca esse nome aí, né? A Bíblia traz esse nome, não é verdade? A Bíblia fala que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Com que objetivo? Com o objetivo de enganar. Com que objetivo? Com o objetivo de mentir para as pessoas, de enganar as pessoas. Olha para mim aqui, Dani. Por que que Satanás se transfigura em anjo de luz? Ele faz isso, sabe para quê? Ele faz isso para poder, Sandra, fazer concorrência à luz verdadeira. Então, para que as pessoas fiquem confusas em relação à luz verdadeira, que é quem é a luz verdadeira? É Jesus. Então, para as pessoas ficarem confusas, ele faz o quê? Ele faz concorrência à luz verdadeira. O que é que ele faz? Ele também se transfigura em anjo de luz. Ele também se apresenta como luz. Ele se apresenta não como trevas. Eu sempre falo com vocês aqui esse assunto. Eu sempre bato nessa mesma tecla. E eu creio que é Deus me usando. O inimigo, ele não se apresenta como trevas. Ele não se apresenta como alguém, como um ser que quer destruir, quer matar, roubar, destruir. Não. Ele se apresenta como luz, como uma coisa boa. Ele se apresenta como uma coisa certa. Ele se apresenta como justiça. E por que ele faz isso? Ele faz isso para poder fazer concorrência. Concorrência ao quê, pastor? Concorrência à luz verdadeira que é Jesus. Porque se tem a luz verdadeira, coisa boa, maravilhosa, e ele viesse como treva, todo mundo ia escolher a luz, que ninguém é bobo. Né? O que ele faz? Ele também se apresenta como luz para fazer concorrência, para enganar, para distrair as pessoas, para tirar as pessoas do foco da luz verdadeira e assim por diante. E ele faz isso, tá? E hoje nós iremos encerrar essa mensagem da seguinte forma. Nós iremos encerrar essa mensagem hoje relatando para vocês como, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês o como. Como que ele se transfigura em luz. Como é, pastor, que o inimigo se apresenta como luz para a humanidade? Ele se apresenta como luz para a humanidade de que maneira? De que forma? O que é que ele faz? Quais são as estratégias? O que é que ele faz para se apresentar como luz para a humanidade, para os homens? O que significa isso? É isso que iremos aprender hoje, tá bom? Então vamos começar, que é a parte final do estudo bíblico. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça aí é isso, tá? O inimigo, ele se disfarça assim de luz. E ele se disfarça de luz de algumas formas. E agora sim, nós iremos ler o versículo 15. Hoje vai ser bem ligeiro, vai ser bem rápido, porque é concluindo o estudo de domingo passado, tá? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15 agora, que ficou faltando eu ler com você. Eu estou lendo, pessoal, não pedi para vocês lerem aí, porque eu estou também em transmissão no Facebook. E aí se vocês lerem, o pessoal do Facebook não vai poder ouvir, tá bom? Mas eu leio e vocês acompanham comigo aí, tá? E quem não encontrar, pode me interromper, que a gente vai esperar para que todo mundo possa ler. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Olha o que diz. Não é muito, pois que os seus ministros, ou seja, os ministros do inimigo, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, olha para mim. O versículo 14 falou que o inimigo se transfigura em anjo de luz. E no 15 falou que os ministros do inimigo, ou seja, os servos dele, os servos do inimigo, eles se transfiguram em ministro da justiça. Ou seja, eles se disfarçam de justiça. Só que a Bíblia fala aqui que o fim dos quais será conforme suas obras. Então a Bíblia fala que esse inimigo, né, que é
Satanás, ele tem ministros, ele tem servos. E esses servos, eles se apresentam para a humanidade como alguém que pratica a justiça, mas é mentira. Tá? Então, vamos estudar a palavra de Deus hoje. Queridos, a primeira forma que o inimigo usa para se disfarçar de luz, sabe qual é? E quem está anotando pode anotar aí. A primeira forma que ele se apresenta como luz, como justiça, como coisa certa, para poder confundir as pessoas, para poder fazer concorrência à luz verdadeira. Sabe qual é? A primeira forma, Lucidalva, que o inimigo usa são as religiões. Olha o que eu falei. As religiões. Olha o que eu disse para você aqui. Olha o que eu falei. Olha o que saiu da minha boca. As religiões. Por que você acha que no mundo existem várias religiões? Por que você acha que no mundo existem várias interpretações sobre o mundo espiritual, sobre espírito, sobre Deus? Por quê? Você acha que isso é à toa? Isso é fruto do ser humano tentando entender Deus sozinho, mas não é só isso não. Isso também é fruto do inimigo. Para quê, pastor? Para confundir, Sandra. O inimigo, ele se apresenta também no mundo com religiões falsas. Olha para mim aqui todo mundo. Eu estou dizendo que quando a Bíblia fala que Satanás se transfigura em luz, e isso se refere primeiro a religiões. Ele apresenta, ele lança no mundo várias religiões diferentes, várias religiões que apresentam, né, elas aparecem como justiça, mas que na verdade estão ali para confundir, estão ali para desviar a atenção do que é verdadeiro, ou seja, do que realmente a Bíblia fala, do que é verdadeiro sobre Jesus, porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que só Jesus é o caminho. Jesus falou assim, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, uma das formas que o inimigo se transfigura em luz é através de religiões. Religiões. Para que isso? Para que as pessoas não tenham foco em Jesus. Para que as pessoas busquem outras formas de serem salvas, de chegarem até Deus, de ter a salvação da alma, sem ser por Jesus, sem ser pelo que ensina a Bíblia. E o final é o que, pastor? E o final é que elas não vão alcançar nada disso, porque a Bíblia diz que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele falou isso. Então, hoje eu estou te dando conhecimento. Não é à toa. Não é à toa que no mundo existam várias religiões. Não é à toa. Você acha que isso é só fruto do ser humano? É. Tá? Existem várias religiões? Sim. Porque o ser humano tem tentado entender a Deus, conhecer a Deus, o mundo espiritual por conta própria. Aí fica essa confusão aí. Tá? Mas não é só isso não. O inimigo também estimula isso e lança doutrinas falsas para confundir, para fazer concorrência à luz verdadeira que é Jesus, para fazer concorrência à luz verdadeira que é a palavra de Deus, para que as pessoas busquem Deus em outras fontes que não é a Bíblia e fiquem confusas e não cheguem a lugar nenhum. Então a primeira coisa que o inimigo usa para se disfarçar de luz são as próprias religiões. São as próprias religiões. E você vai abrir comigo a sua Bíblia neste momento, sabe aonde? Em Mateus. Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. E vamos ver aí um texto bíblico. Mateus 24. E Jesus nos alertou sobre isso. Jesus falou conosco sobre isso.
E eu, queridos, tenho que ser responsável com vocês, tenho que ser honesto, tenho que ser verdadeiro, né? Eu tenho que falar com vocês realmente da forma correta para ajudar. Pronto, voltei. Mateus, capítulo 24, o versículo que iremos ler é o versículo 5. Mateus 24, versículo 5. Mateus 24, 5. Antes de eu ler, deixa eu perguntar quem já achou, tá? Quem já achou, me dá um legal para saber. Diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E isso quem falou aí é o próprio Jesus. E ele falou, muitos virão dizendo que sou eu, que é o caminho também, que é o caminho certo também, e enganarão a muitos. Então Cristo já avisou. Ele já falou que muitos virão em nome dele, dizendo eu sou o Cristo, e vai enganar muitas pessoas, tá certo? Olha para mim aqui todo mundo. Lembra que em 1 Coríntios 11 a gente leu que Satanás tem seus ministros? E que os ministros de Satanás se disfarçam em ministros de justiça? Lembra? Então esses aqui, esses falsos cristos, falsos apóstolos, são esses ministros. Tá? Então a primeira coisa que o inimigo faz para enganar é apresentar falsas religiões. Falsas religiões. Falsos cristos. Falsos caminhos. Cristo é o caminho. Só que muitas pessoas apresentam outros caminhos. E esses outros caminhos que são outros cristos. Então quando Jesus falou aqui, ele disse, no versículo 5, né, ele falou, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Né? Olha aqui, Lucas. Olha para mim aqui. Veja que Jesus não disse assim, ó, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Jesus. Ele não falou. Ele falou, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Por quê? Porque muitos não vão dizer que é Jesus, vão dizer que é o caminho. Cristo é o caminho, Cristo é ungido. Né? A palavra Cristo significa ungido. Então muitos vão dizer, eu sou capacitado, eu sou ungido, eu sou consagrado, eu sou o caminho, mas não. Então, queridos, abra o seu olho, tá? Abra o seu olho hoje. Se eu ficar só nesse tópico aqui, nesse culto, já tá bom pra mim, tá? Já tá bom pra mim. Já tá bom. Se eu não conseguir avançar para outros tópicos, eu vou ficar tranquilo com Deus e com você. Porque eu estou te dizendo que uma das formas que o inimigo usa para se disfarçar de luz são as religiões. Ele apresenta falsos cristos, falsos caminhos. Tá certo? Então a Bíblia fala para nós sobre isso. A Bíblia diz sobre falsas religiões, sim. Sobre falsos caminhos, sim. E essa é uma das formas que o inimigo se transfigura em anjo de luz. E é uma das formas que ele usa para poder confundir a humanidade, para poder enganar as pessoas, para poder fazer concorrência à luz verdadeira, para poder fazer com que as pessoas não acreditem na Bíblia, não sigam a Bíblia, não sigam Jesus, mas fiquem confusas seguindo um monte de coisa. Cabe a mim, cabe a você, que sabemos disso, então, escolher o caminho certo, escolher o caminho verdadeiro que é Jesus. Escolher o ensinamento da Bíblia Sagrada. E não deixar que essas variadas formas aí de enganações venham confundir a gente. Tá? Vamos ler mais um texto da Bíblia? Vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. E eu estou sentindo um incômodo hoje no meu coração de só ficar nesse conteúdo hoje. Tá? Tem mais conteúdo, né? Ou seja, outras formas que o inimigo se transfigura em anjo de luz, mas estou sentindo incômodo de só ficar nesse conteúdo hoje para vocês. E 1 Timóteo capítulo 4 vai nos falar um ensinamento muito importante. Qual o versículo? O versículo é o versículo 1. É o versículo 1. Ó, eu leio, vocês acompanham comigo aí, prestem bem atenção todo mundo. Ora, o Espírito afirma expressamente que
nos últimos tempos, olha o que diz a Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu vou ler de novo esse versículo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demônios. Olha o que falou a Bíblia aí, Dani. Que nos últimos dias, apostatar significa abandonar. Tá? Então o que é que diz a Bíblia aí? Nos últimos dias, alguns apostatarão, ou seja, abandonarão a fé em Cristo. Por quê? Porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E isso é o que está acontecendo, por quê? Porque nós estamos nos últimos dias da humanidade. E tem muita gente, sim, apostatando da fé, abandonando a fé em Cristo, que é a fé verdadeira, a fé que salva, para darem ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Eu sei que essa palavra é forte, mas está escrito. Se está escrito, eu tenho que falar para vocês. Lembra que eu disse para vocês? Olha para mim, Lucas. Lembra que eu disse hoje no culto que essa variedade, essa multidão aí de religiões que existem, não é só por causa do ser humano, mas é porque o inimigo está por trás disso? Esse monte de religião, eu vou ter que dizer, esse monte de religião que existe aí, esse monte de religião, um monte de religião que fala até o contrário da Bíblia, um monte de religião que fala o contrário do que Jesus ensinou, um monte de religião que ensina que Jesus nem existiu, nem salva, um monte de religião. Lembra que eu disse que esse monte de religião não é somente fruto do pensamento humano, do esforço humano? Não, não é somente. Por detrás disso tem espíritos enganadores. Tem espíritos enganadores influenciando, colocando os pensamentos. E como disse o versículo aqui, Dani, ó, o versículo 1 do capítulo 4, como disse aqui, ó. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas de demônios. Isso é tão sério, Lucas, que, perdão aqui pelas palavras pesadas, tá? Mas isso é tão sério que os demônios, eles criam até doutrina. Eu estou dizendo que, olha o que disse a Bíblia aí, os demônios, eles criam até ensinos, doutrinas, religiões, para confundir, para enganar. Por isso que esse versículo falou, o Espírito Santo diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é por isso, meus irmãos, que existe essa confusão no mundo. Por que existe essa confusão no mundo? Porque o inimigo, ele não é incauto. O inimigo, ele não é leigo. Ele é estratégico, ele é inteligente, ele é enganador, ele é o pai da mentira. E ele usa tudo isso para causar confusão, para causar enganação, para que as pessoas não venham receber a luz verdadeira. Porque o propósito das trevas é impedir que as pessoas recebam a luz verdadeira. E a luz verdadeira é Jesus. E para concluir essa mensagem, eu não vou prosseguir mais, vou parar por aqui. Eu creio que é o suficiente. Eu quero que você analise comigo. Você já parou para perceber, já parou para analisar o quanto de religião que tem nesse mundo, queridos? Já parou para analisar? E as pessoas, muitas vezes, né, elas ficam enganadas com isso, ficam confusas com isso. Olha, hinduísmo,
existe, falam que não é religião, mas tem um pé na religião também, maçonaria, né? Com todo o respeito às religiões, nós temos que respeitar todas, tá? Temos que ter aquele respeito, a gente, né, tem que sempre ter essa postura nossa, mas temos que saber o que é verdadeiro, a fé verdadeira, que é a palavra de Deus. E existe aí, ó, mormonismo, testemunha de Jeová, catolicismo romano, e se a gente for buscar aí, Seixonoe, candomblé, espiritismo, magia negra, e isso, e aquilo, tudo isso para confundir. Mas nós sabemos que a Bíblia nos alerta sobre isso. E ela diz que esta é uma das estratégias do mal para poder enganar as pessoas. E cabe a mim e a você ficar esperto. Então, para terminar essa mensagem, olha para mim aqui todo mundo. Para terminar, olha para mim. Olha, queridos. Jesus é o caminho. A Bíblia diz, como eu citei e repito, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e sem Ele ninguém vai chegar ao Pai. Não deixe que nada te confunda, não deixe que nenhuma doutrina de espíritos enganadores venha confundir sua cabeça, venha confundir seu pensamento. Creia na Bíblia Sagrada. O que é verdadeiro sobre Deus está na Bíblia Sagrada. Está em Jesus. E só assim nós poderemos chegar à vida eterna. Só assim nós chegaremos a Deus. Só assim nós seremos salvos. Tá certo?